família estarão ocorrendo no decorrer do próximo mês, no mês de julho, mas nos próximos 2 meses a nossa temática será Colossenses. Então hoje nós encerraremos essa série sobre família. E o nosso tema é Família, Projeto de Deus. Nós já falamos ao longo deste mês da família, projeto de Deus, uma aliança para a vida toda. Nós já vimos a família, projeto de Deus que enfrenta os tempos difíceis unidos. Semana passada o pastor Júnior estava aqui conosco e falou sobre a família, projeto de Deus, pais, mães e filhos, papéis e responsabilidades. E hoje, para encerrar essa série, eu quero falar com vocês sobre a família, projeto de Deus, que vive perdão e reconciliação. Família, projeto de Deus, que vive e desfruta de perdão e de reconciliação. Gênesis 45, versos de 1 a 15, diz assim a palavra do Senhor. A essa altura, José já não podia mais conter-se diante de todos os que ali estavam e gritou: façam sair a todos. Assim ninguém mais estava presente quando José se revelou aos seus irmãos. Ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios ouviram e a notícia chegou ao palácio de Faraó. Então disse José a seus irmãos: eu sou José. Meu pai ainda está vivo. Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiam responder-lhe. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflija, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar a vida de vocês que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita, mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra, e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do Faraó, e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Voltem depressa a meu pai e digam: assim diz o seu filho José: Deus me fez senhor de todo o Egito, vem para cá, não te demores. Tu viverás na região de Gósen e ficarás perto de mim, tu, os teus filhos e os teus netos, as tuas ovelhas, os teus bois e todos os teus bens. Eu te sustentarei ali, porque ainda haverá 5 anos de fome. Do contrário, tu, a tua família e todos os teus rebanhos acabarão na miséria. Vocês estão vendo com seus próprios olhos, e meu irmão Benjamim também, que realmente sou eu que estou falando com vocês. Contem ao meu pai quanta honra me prestam no Egito, e tudo o que vocês mesmos testemunharam, e tragam meu pai para cá depressa. Então ele se lançou chorando sobre o seu irmão Benjamim, e o abraçou, e Benjamim também o abraçou chorando. Em seguida beijou todos os seus irmãos, e chorou com eles, e só depois os seus irmãos conseguiram conversar com ele. Palavra do Senhor para nós nessa noite. Pai, obrigado por esse tempo, ó Pai. Nós queremos, ó Pai, entender e continuar ouvindo a sua voz sobre aquilo que o Senhor tem para nos dizer sobre família. Pai, nos ensina, através da história de José, ó Pai, através da tua palavra, a viver perdão e reconciliação em nossas casas. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Eu quero usar como ponto de partida esse texto que nós lemos, que é o clímax da história de José. Embora nós vamos ao longo aqui da reflexão percorrer um pouco sobre a vida de José e destacar algumas outras lutas e provações que ele enfrentou no seu ambiente, na sua vida familiar. Mas aqui, esse texto que nós lemos, nós estamos diante do relato em que José se dá a conhecer. José se identifica para os seus irmãos. Um texto que narra uma história de reconciliação e de perdão. Eu queria, antes de olhar para a história de José, eu quero que você deixe a sua Bíblia aberta aqui, começar a nossa reflexão com uma pergunta para você. Você considera o seu lar um lugar seguro? O que é um lar seguro para você? Você considera o seu lar um lugar seguro? E o que é para você um lar seguro? Quando nós pensamos no lar como um lugar seguro, é possível vir algumas coisas em nossas mentes.
Uma delas é que nós podemos pensar no lar como um sinônimo de habitação, como um sinônimo de moradia, de domicílio. E daí nós certamente pensaríamos em um lar, um local seguro, como um condomínio fechado, com portarias, com câmeras de vigilância, alarmes monitorados, com carros e motos de vigilância, com um bom seguro residencial e tantas outras coisas que existem hoje no mercado sobre a segurança do imóvel. E obviamente eu não tenho nada contra isso, e se eu tivesse melhores condições financeiras, também investiria mais nessas coisas, mas não é essa a ideia de lar que nós queremos trazer aqui, mas sim o lar como um sinônimo de família, de gente que vive na mesma casa, de ambiente familiar. Um certo autor, num dos seus livros, o seu livro com o título Família, um aprendizado sem fim, ele disse que casa, moradia, aponta para o espaço físico, ao passo que lar aponta para o ambiente onde se gosta de estar e voltar. Por sentir-se acolhido, abrigado, entendido, apoiado e estimulado. Mas nós sabemos que viver em família, viver a família como Deus projetou, e ter uma família saudável, não são tarefas muito fáceis, porque certamente, talvez em algum momento você vai falar para mim, pastor, no meu lar eu não me sinto acolhido, no meu lar eu não me sinto abrigado, talvez eu não me sinto entendido, eu não me sinto apoiado, eu não me sinto estimulado. Então é fato que viver família de uma forma saudável nem sempre é uma tarefa fácil. O reflexo disso são as famílias em crises na sociedade em que vivemos. É fato que não existe nenhuma família perfeita. Porque as nossas famílias, elas são marcadas por imperfeições, são marcadas por pecados, por disfunções, porque são compostas de pessoas imperfeitas. São compostas de pessoas pecadoras, que estão morando debaixo do mesmo teto. Você quer ver um negócio para não dar certo, se não for Deus trabalhando e se não for Deus atuando, é família. Porque é um lugar que você coloca dois pecadores, sem vergonha, debaixo do mesmo lar, e ali depois vem os filhos que são outros pecadores, sem vergonha, e tem que viver esse ambiente em harmonia e procurar viver, de acordo com a palavra de Deus, aquilo que Ele ensina como família. Se não for Deus, o idealizador, aquele que projetou, aquele que arquitetou a família, tende a não dar certo. E por a família ser composta de pessoas imperfeitas como eu e você, de pessoas pecadoras como eu e você, sempre haverá desentendimentos, conflitos na família. A grande questão para nós é como nós lidamos com esses conflitos. É como nós lidamos com essas questões, é como nós lidaremos com essas diferenças, com esses desentendimentos que surgem no seio da nossa casa. Porque é bem verdade também que é no contexto da nossa casa, da nossa família, que nós somos a quem nós somos de verdade. É ali que nosso caráter fica visível, e onde nós não conseguimos maquiar as nossas imperfeições, as nossas falhas, o nosso temperamento, o nosso egoísmo, o nosso orgulho, o nosso nervosismo, e que muitas vezes as pessoas que mais amamos, filhos, esposas e maridos, sofrem com convívio com as nossas fragilidades. E muitos lares não são seguros, porque muitas vezes os relacionamentos foram quebrados e não foram reatados. Onde muitas vezes o lar passa a não ser mais sinônimo de amor, não passa mais a ser sinônimo de proteção, não passa mais a ser sinônimo de acolhimento e de respeito. E alguns carregam daquele lugar que deveria ser lugar de segurança, daquele lar que deveria ser um porto seguro, de ser um lugar de cuidado. Alguns carregam ao longo da sua vida as marcas da humilhação, as marcas da rejeição, as marcas da agressão física, as marcas da agressão verbal, as marcas da violência, do abuso, do desrespeito e tantas outras coisas que vão deixando marca ao longo do tempo, tanto física como emocional, e desestabiliza a vida de uma pessoa e desestabiliza o seu ambiente em que ela vive.
eu quero te lembrar o que nós já dissemos aqui neste mês, que Deus, Ele é o Criador, que Deus, Ele é o iniciador da instituição da família, mas a partir da queda, do pecado, da desobediência de Adão e Eva, nós percebemos o desvio do ideal de Deus para essa instituição, para o casamento e para a família. Mas pela sua graça e amor, Deus envia o resgatador. Em Jesus, a minha e a sua vida, em Jesus, a minha e a sua família, elas podem ser restauradas. Em Jesus, o ideal de Deus para a família volta a ser conforme o plano original. Então, o que precisa ter nos nossos corações, o que precisa ter na nossa casa, é Jesus. Eu quero falar nessa noite com vocês sobre a família de José, conhecido também como José do Egito. Porque José, se você conhece a história de José, você certamente conhece algumas questões da história dele, ele veio de uma família complicada. Ele veio de uma família desestruturada, cheia de problemas, cheia de confusões. Ele passou por lutas e provações no contexto da família. José, ele era amado pelo pai, mas ele era odiado pelos seus irmãos. Aquele lar que deveria ser um local de segurança, era um local marcado por ódio, era um local marcado por inveja, era um local marcado por rivalidade, era um local marcado por violência familiar. Era uma casa manchada por amargura, de corações feridos, de corações endurecidos. E somente quando nós vemos Deus agindo com a sua graça e o seu amor, nós vemos Deus restaurando e permitindo que eles experimentassem no ambiente da sua casa a experiência maravilhosa do perdão. Quero passar um pouquinho com vocês aqui sobre a história de José. José é filho de Jacó. E se você conhece a história do pai de José, você sabe que Jacó, o seu pai, combinado com a sua mãe, enganou o seu avô Isaque para conseguir o direito de primogenitura e a bênção de Deus sobre Jacó. E embora não tenha sido de uma forma honrosa, Deus já havia dito que isso de fato ia acontecer, mas eles enganaram ali. E por conta disso, Esaú, irmão de Jacó, tio de José, guardou um grande rancor sobre o pai de José, Jacó. E planejou matar seu irmão, assim que seu pai morresse. Então, filhos de Isaac, Esaú e Jacó, há uma briga entre eles e Jacó, a pedido da sua mãe Rebeca, foge para a casa do irmão da sua mãe, que é chamado Labão. E Jacó, quando chega na casa de Labão, ele se apaixona por uma jovem bonita, chamada Raquel. E ele fala para Labão que ele trabalharia 7 anos em troca de se casar com ela, sua filha mais nova. E Labão, então, que tio, né? Ele engana Jacó e ele dá Lia no lugar de Raquel. E Jacó, ele reclama com Labão e ele alega que e Labão alega para ele, é costume fazer isso, eu não posso dar a outra filha mais nova, então eu vou dar ela. E ele alega que esse é o costume. E Jacó então negocia ali com Labão e fala assim, ó, depois que passar a semana de núpcias, eu vou dar a Raquel para você em casamento se você trabalhar mais 7 anos para mim. E aí o cara trabalha 14 anos, aí marido, se você reclama que você... E o camarada trabalha 14 anos, porque na primeira vez ele foi enganado e ele trabalha mais 7, né? Já tem a esposa, mas trabalha mais 7 para ganhar ali a sua esposa. E aqui nós já vemos mais uma vez, é interessante, eu quero abrir um parênteses aqui, porque aqui nós já vemos mais uma vez nas escrituras o desvio do homem pecador do ideal de Deus na criação. Porque nós falamos no nosso primeiro encontro aqui sobre família, que o casamento, o ideal de Deus é a monogamia, homem e mulher, uma só carne, e aqui eles desviam já da monogamia, aqui não, antes já tinha ocorrido para poligamia, 2 mulheres. E aí 2 mulheres debaixo da mesma casa, com o mesmo marido,
e uma tem filhos, e a outra é estéril. Lia tem filhos, Raquel é estéril. E neste meio tempo, entre os filhos que nasceram de Lia e das servas de Lia, de Lia e Raquel ali, né, as suas servas, eles tiveram 10 filhos homens e uma menina. E Deus então ouviu o clamor de Raquel, que era estéril, e ela engravidou. E ela engravidou e deu à luz a um menino chamado José. E José cresce ali naquele contexto com seus irmãos, ainda no ambiente da casa de Labão, pai de Raquel e Lia, e depois de uma série de acontecimentos, eles retornam rumo a Canaã. E antes de se instalarem ali, Raquel, mãe de José, ela engravida novamente e dá à luz a Benjamim, e ela acaba falecendo nesse contexto. Tem toda uma história por trás disso, eu estou resumindo. E o capítulo 37 de Gênesis, ele começa descrevendo que Jacó habitava na terra de Canaã, e a partir dali, então, do Gênesis 37, nós vamos encontrar a narrativa, não de Jacó, desculpa, do Gênesis 37, nós vamos encontrar a narrativa da vida de José. José, nesse momento aqui, que eles estão na terra de Canaã, Gênesis 37, ele tem 17 anos de idade. Ele trabalhava como pastor de ovelha, na companhia dos seus irmãos e dos seus irmãos, e os irmãos de José não tinham boa fama, não eram bons exemplos, e José era meio que o dedo duro dos irmãos para o pai. Era ele que chegava lá e falava, tá vendo lá, ó o que eles fizeram, e ele dedava os irmãos para o pai. E além de dedar os irmãos para o pai, ele era o filho favorito do seu pai, porque ele era filho da velhice, e o primogênito da mulher que ele amava, que era Raquel. E para mostrar o seu favoritismo, o pai chega com um presente, uma túnica. Isso gera um sentimento de ódio em seus irmãos. E aquela casa começa a viver uma falta de diálogo amigável. O ponto crítico da convivência foi quando José contou para eles os seus sonhos. José tinha alguns sonhos pessoais, e nos parece que José interpretava esses sonhos meio sem entendimento para os seus irmãos, com um certo ar de vaidade, e causava ciúmes nos irmãos. Embora naquele momento, certamente eles não entendiam que eram revelações divinas, acerca do que aconteceria no futuro com a família de Jacó. Mas nesses sonhos, José, ele seria o grande líder da família, e os seus irmãos se curvariam diante dele. Esse era o contexto, e os irmãos já não gostavam. Você imagina você chegar para o seu irmão que já não gosta de você e falar assim, eu tive um sonho, não é isso, tá? Eu estou ilustrando aqui. Eu tive um sonho, e no meu sonho eu vou governar sobre todas as coisas, e vocês vão se dobrar diante de mim. E é interessante que o texto nos fala que Jacó ficava em oração e pensativo sobre aquilo que José falava. Ele questionava José, mas ele guardava aquilo no coração, tentando entender o que estava acontecendo. Mas seus irmãos se revoltaram com aquilo. E eles, certo dia, José foi procurar seus irmãos que estavam cuidando do rebanho no campo. E quando José os encontrou, eles planejaram algo que, se você acha que a sua casa está ruim, você vai ver que aqui está pior. Eles planejaram matar José. Rúben, o irmão mais velho, tentou livrá-lo, mas os seus irmãos tiraram a túnica dele, o agarraram e o jogaram em um poço vazio. Mudaram de ideia de matá-lo e venderam José para uma caravana de ismaelitas que o levaram para o Egito, e ali ele foi vendido para Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda. E olha o que aqueles filhos fizeram, queridos. E aqui eu começo a construir a nossa história para tirar lições. Porque olha o que aqueles filhos fizeram. Depois disso, eles mataram um bode. Eles mergulharam a túnica de José para manchá-la com sangue. E eles enviaram ao seu pai com este recado: achamos isto. Veja se é a túnica do teu filho. E eles deram para Jacó a ideia de que José havia sido despedaçado por um animal selvagem. Na família, local que José deveria receber proteção, carinho, acolhimento e amor, ser um lugar de segurança, de afeto, e local onde
é um local onde ele sofre as marcas da humilhação. É o local em que ele sofre as marcas da rejeição. É o local em que ele sofre as marcas da agressão, da violência, do abuso, do desrespeito. Local que deveria ser um local de importância para o seu desenvolvimento, para a sua autoestima, para a sua identidade, para a sua segurança, foi o local que feriu o coração de José. E pensa comigo, queridos. José tinha tudo para se tornar um adulto amargurado, desestruturado e mal resolvido na vida. José, ele nos traz grandes lições sobre o que fazer em momentos e em situações difíceis da nossa caminhada, seja ela no âmbito pessoal, no âmbito familiar, como reagir diante de situações de lutas e provações, além de nos ensinar através da sua conduta e comportamento, que vai seguir de exemplos para todos nós. Primeira lição que eu gostaria de deixar para nós nessa noite, é que José foi fiel e temente a Deus, independente das circunstâncias. Até agora eu só narrei o pano de fundo da história de José para vocês. Só esse momento de convivência dele com seus pais, com seus irmãos, até ele ser vendido. E ali só é o momento em que ele está ainda nesse ambiente de estruturação familiar, nesse ambiente familiar, mas José vai sair de casa. E José vai sair de casa não foi porque ele decidiu fazer um intercâmbio. Não foi porque ele comprou um apartamento novo e ele agora quer seguir sua vida. José vai sair de casa porque ele foi traído pelos seus irmãos. José vai sair de casa porque ele foi vendido pelos seus irmãos. E a vida vai preparar coisas para José que talvez ele não imaginasse. E é desse contexto que ele sai de casa. E se você ler o capítulo 39 de Gênesis, ele vai descrever para nós a vida de José depois que ele sai de casa e ele chega na casa de Potifar. E o texto descreve para nós que o Senhor estava com José. E eu fico imaginando, lendo esse texto, e falando, o Senhor estava com José. E imagina se Deus não estivesse com José. E o texto nos diz que o Senhor estava com José, e Potifar percebeu isso, ele teve essa percepção, e a partir disso ele coloca José como administrador dos seus bens, e o Senhor abençoava Potifar por causa de José. No capítulo 39 de Gênesis, você pode ler lá nos versos 2, 3, 21 e 23, que vai descrever pelo menos umas 4 vezes essa afirmação. O Senhor estava com José. E José, além de tudo, era um jovem bonito, era um jovem atraente, era um jovem de boa aparência. E depois que de um tempo que ele está lá trabalhando na casa de Potifar, o Senhor estava com ele, a mulher do Potifar começou a cobiçar, a seduzir José. E fazer um convite, venha deitar-me comigo. Ela insistia com José dia após dia, e ele recusava-se a deitar com ela, e a ficar perto dela. Gênesis 39, 8, 9 diz assim, mas ele se recusou e lhe disse, meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém dessa casa está acima de mim. Ele nada me negou a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Um certo dia aquela mulher, você conhece a história, ela arma uma situação, e quando ela entra em casa, ele entra em casa para fazer algumas tarefas, ela não tinha naquele momento nenhum dos empregados ali, ela agarra e o convida a deitar com ela, ele foge e acaba deixando o manto na mão dela. Ela inventa uma história dizendo que José tentou abusar dela, ela chama os empregados como testemunha, repete a história para o seu marido que fica indignado, e ele coloca José em uma prisão. Agora, queridos, vamos começar a funilar tudo isso aqui, porque além de ter sido vendido pelos seus irmãos como um escravo, quando parece que a sorte de José começa a mudar, a sua vida tem outra reviravolta. E agora José está preso, sofrendo outra injustiça.
Mas o que me chama a atenção aqui, eu quero começar a aplicar isso para nós, é que mesmo carregando em seu coração as feridas causadas pelos seus irmãos, seduzidos por propostas erradas, por uma cultura diferente da sua, o grande poder do Egito, José, ele não deixou de ser temente a Deus. Ele não deixou de ser fiel a Deus. José, ele não se revoltou contra Deus, ele não pecou diante da chance oferecida. José não renuncia aos seus valores. Ele coloca o seu relacionamento com Deus acima de tudo. Ele demonstra temor e fidelidade a Deus. Como poderia então eu cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Pensa comigo, queridos. José estava longe de casa. E não, repito, porque ele foi fazer um intercâmbio, passar umas férias internacional no Egito, não. Porque ele foi rejeitado pelos seus irmãos. Talvez, se ele dissesse sim para aquela mulher, ele teria várias oportunidades maiores ainda naquela casa. Ele poderia ter mais benefícios. Ele poderia conseguir mais rápido posição de poder, no cargo que ele ocupava ali. E dizer não, poderia fechar portas para ele. E além dele estar num ambiente, que a cultura daquele ambiente não exigia dele grandes responsabilidades na área sexual. Mas é interessante que José, ele não cede à tentação. Ele não quer trair a confiança e a lealdade do seu senhor Potifar. José, ele não chuta o balde. José, ele não se relaciona por aí com qualquer mulher, inclusive casada. José tinha no seu coração de que ir para a cama com a mulher de Potifar não era só trair o seu patrão, era conspirar, era deixar de ser fiel, era deixar de ser temente ao próprio Deus. E não foi um momento. José resistiu pela tentação por diversos dias. Mas o coração de José, queridos, pertencia ao Senhor. E por conta disso, ele não foi seduzido pela cultura do Egito, e nem pelas oportunidades sexuais que a vida lhe ofereceu. Mas a gente precisa aplicar isso para nós. Porque como está, a gente precisa fazer uma pergunta, eu já fiz isso aqui em outros momentos, como está o nosso contexto em relação aos valores familiares? Como está a nossa cultura, o contexto em que vivemos em relação aos valores sexuais? Talvez se fosse na roda de trabalho dos dias de hoje, José, alguém visse José fugindo, saindo disso, os camaradas iam chegar e falar: você é um vacilão, cara, você é um bobo. Vai lá, a mulher está dando mole para você. Olha a oportunidade que você está perdendo. Talvez você, homem, que está aqui me ouvindo hoje, em algum momento da sua vida já ouviu isso. Talvez em algum momento da sua vida, espero que antes de Cristo, se for isso, já falou isso para alguém. Mas eu quero fazer aqui para você uma pergunta e uma afirmação depois, dentro de algo que eu já fiz aqui em outra oportunidade, mas eu quero propositalmente repetir, porque a minha pergunta para você é: você constrói a sua vida e os valores da sua vida, baseado no princípio e valores da cultura em que você vive, do grupo que você está, ou baseado nos princípios e valores da palavra de Deus? Qual é o lugar que você constrói a sua vida, querido? Porque se José tivesse construído a vida dele nos princípios e valores do grupo que ele estava, do lugar que ele estava, e não nos valores da palavra de Deus, ele teria sido seduzido facilmente. Mas o que estava dentro de José, o que estava em José, no seu coração, na sua mente, eram os valores e princípios da palavra de Deus. Todos nós, de alguma forma, refletimos e somos influenciados pelos princípios da cultura em que vivemos. Mas é interessante que muitos refletem os princípios da cultura em que vivem, mas poucos têm refletido os princípios da palavra de Deus. A gente vive em uma época em que se denigre os valores do casamento,
os valores da família, a nossa cultura é totalmente individualista, a nossa cultura é totalmente egocêntrica, a nossa cultura relativiza valores, e como colocar dois indivíduos, homem e mulher, depois os seus filhos na mesma casa, como eu disse, individualistas, egocêntricos e que muitas vezes relativizam valores. Se não há a palavra de Deus dominar nosso coração, dominar nossa mente de tal forma que a gente fala, eu não quero viver essas coisas. Eu quero deixar o meu individualismo de lado para agradar o meu esposo. Eu quero deixar o meu individualismo de lado para agradar a minha esposa. Eu quero deixar o meu egocentrismo de lado para viver bem com os meus filhos. Eu quero entender que tem um valor para a nossa família, para o nosso casamento, que foi aquele que idealizou, que foi a família como um projeto de Deus. Eu peguei o exemplo de José para nós pensarmos nessa noite, porque a vida de José, facilmente, você poderia me debater comigo aqui, eu vou falar para você, José poderia facilmente ter caído no pecado. Facilmente. Mas o que estava ali dentro de José, eram os valores e princípios da palavra de Deus. Por que José poderia ter caído? Porque a cultura que ele estava não preservava esses valores. Por que José poderia ter caído? Porque ele saiu de casa e podia estar revoltado. Porque ele não foi viajar para o Egito. Ele foi vendido. Eu quero te desafiar, queridos, a sair desse mês da família e refletir valores e princípios e fazer escolhas na sua vida orientadas pela palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz sobre casamento? O que a palavra de Deus diz sobre sexualidade? O que a palavra de Deus diz sobre criação de filhos? O que a palavra de Deus diz sobre papéis de marido e mulheres? O que a palavra de Deus nos ensina a vivermos o relacionamento? Eu quero desafiar você a sair desse mês, a terminar esse mês e falar, vamos ser feridos pela palavra, vamos ser marcados pela palavra, e vamos ter a marca da palavra, como o texto de Deuteronômio faz, inculcada em nós, para que a gente não viva mais influenciado pelos princípios e valores da cultura em que nós vivemos. Tem muitos crentes, queridos, que infelizmente pensam muito mais sobre família, sobre casamento, sobre criação de filhos, influenciados pela cultura que ele vê, pelo programa de televisão que ele assiste, pelos debates que ele escuta no YouTube, do que pela palavra de Deus. Muitos pais que ligam a sua televisão e gostam de programas, e nós estamos gravados, eu não vou citar os programas aqui, mas você imagina programas esses, assistem programas esses que banalizam família, que banalizam criação de pai e filho, e você liga lá e você assiste com o seu filho deitado no sofá. Ainda quando eu estava trabalhando fora, nos almoços da vida do trabalho, às vezes surgiam os debates de série, né? A moda agora é assistir série. E aí, Bruno, que série você está assistindo? Eu falo, a minha série é Galinha Pintadinha. 3 palavrinhas e mundo bita. Porque os horários que eu posso assistir alguma coisa que talvez seja de interesse meu e da Daísa, as crianças estão acordadas. E quando elas estão dormindo, a gente está só o pó e tem que dormir também. Então não dá tempo. Então o Robson está afirmando ali que ele sabe bem disso, né, Robson? A nossa série é Mundo Bita, Galinha Pintadinha, 3 palavrinhas, Minha Vida é uma Viagem, Cross, e tem outros evangélicos por aí que depois a gente conversa no particular, que a gente pode falar sobre isso. Mas por quê? Porque eu não quero que no ambiente da minha casa, os meus filhos cresçam influenciados por programas que talvez nem eu deveria assistir, que denigrem o valor da família e que não respeitam os princípios da palavra de Deus. Daí você fala, pastor, mas a gente está colocando os nossos filhos numa redoma. Não, tem horas de falar sobre as coisas, tem momentos de falar sobre as coisas.
Mas a gente não pode deixar que a internet eduque nossos filhos, que a televisão eduque nossos filhos. Nós temos responsabilidades de educar nossos filhos. Porque se um dia seu filho estiver lá no Egito, se um dia seu filho for seduzido pela mulher de Potifar, entre aspas, se um dia a vida oferecer oportunidades para os seus filhos, que vão oferecer, assim como para as minhas, a gente precisa ter a certeza de que nós criamos os nossos filhos para aprenderem a amar a Deus, e nós fizemos a nossa tarefa. Não controlamos mais agora as decisões deles, mas nós inculcamos neles a palavra de Deus. Queridos, nós precisamos ser transformados na mente, na nossa razão. Já falei isso aqui, essa nossa razão ferida precisa mexer com o nosso sentimento, com o nosso coração, e nos levar a viver baseado na transformação que Deus tem operado em nós. Porque José, se ele vivesse apenas à base da fé do seu bisavô Abraão, do seu avô Isaque e de seu pai Jacó, longe de casa, ele possivelmente abandonaria a sua fé. Mas ele não vivia a fé dos seus pais. Ele era orientado pela fé dos seus pais, mas ele aprendeu na sua caminhada a ter as suas próprias experiências com Deus. O texto nos diz que Deus estava com José. Deus abençoava José. Nós somos convidados a viver e a desfrutar de alguém que para José, para nós é um bom exemplo, mas que é muito maior que José, que é Jesus, o nosso Salvador. E é ali que nós somos convidados a viver um novo tempo, a construir, a reconstruir uma relação baseada nos princípios e valores de Deus, descrito em sua palavra. Eu quero avançar, porque o tempo aqui avança, estou vendo um relógio ali, mas enquanto José estava na prisão, o seu bom comportamento fez ele receber uma posição privilegiada, de responsabilidade sobre os outros prisioneiros. Lembra? Chefe, administrador na casa de Potifar, agora preso, e ali na prisão ele ganha uma responsabilidade. E José conheceu ali 2 prisioneiros. E esses prisioneiros estavam sobre a sua responsabilidade. Um era o mordomo, o copeiro, e o outro era o padeiro de Faraó. E um certo dia de manhã, José foi vê-los, e acredito que como parte da sua função, e além da sua função de vê-los, ele percebeu que os 2 estavam abatidos, os 2 estavam tristes. Eles tiveram sonhos e não tivesse quem o interpretasse. E quem era o sonhador? E lá estava o sonhador. E José olha para eles e diz assim: não são do Senhor as interpretações? E ele pede para que eles contem os sonhos, e eles contam os sonhos, e José os interpreta. E esses sonhos deixam claro que em 3 dias, o faraó ele iria restaurar a posição do copeiro, e que o chefe dos padeiros seria decapitado. E lógico que ele não ia pedir para o chefe dos padeiros, que seria decapitado, contar isso para o rei. Mas ele pede para aquele que seria vivo, né, que sairia vivo ali, o copeiro, o mordomo, e José pede para que o mordomo falasse dele a Faraó, para que ele fosse tirado da prisão, pela forma injusta que ele havia chegado no Egito e colocado na prisão. E as coisas acontecem como José de fato havia interpretado. O Faraó restaura a posição do copeiro, mas o chefe dos copeiros não se lembrou de José. E por esse motivo, José ficou mais 2 anos na prisão. Mais 2 anos preso. Eu interpretei o sonho dos camaradas. Um morreu, mas o outro está vivo lá, por que não falou de mim? E 2 anos depois, Faraó tem um sonho. E os seus conselheiros não conseguem interpretar, e depois de 2 anos, imagino que José, aprendendo a esperar no Senhor, o mordomo lembra de José. E ele fala a respeito dele para Faraó. E José é chamado para se apresentar ao Faraó, o filho vendido.
agora se apresentando diante do faraó. Ele interpreta os seus sonhos, e ele diz que viria 7 anos de comida abundante, de fartura, seguido depois de 7 anos de fome, de escassez. E José, com uma boa habilidade de um administrador que Deus lhe dera, e com a capacidade que Deus lhe dera de lhe posicionar, ele aconselha o faraó a indicar um encarregado para estocar suprimentos durante os anos de fartura. Nós vamos ter ano de fartura, o que você vai fazer? Estoca. Coloca no estoque. O preço de alguma coisa está barato, e você é revendedor, o que você vai fazer? Compra. Então tem fartura, vamos estocar, vamos criar aqui um ambiente de estoque. E ele fala, alguém tem que fazer isso. E ele aconselha o rei. E o faraó, ele coloca quem para essa função? José. Uma posição de grande prestígio. José, ele tinha 30 anos de idade nessa época. Gênesis 37 diz que ele tinha 17 anos quando seu pai vivia em Canaã e ele estava naquele ambiente. Aqui ele tem 30 anos de idade. 17, 30 menos 17, 13. Nossa, a vergonha ao vivo aqui, né? 13, né? 13 anos se passaram. Na casa de Potifar, seduzido, preso. E o tempo passou. E José, ele naquele momento, ele se restabelece ali. E é interessante que José, ele tem 2 filhos. E ele dá o nome dos filhos, naquela época o significado do nome dos filhos tinha muito a ver com o momento e aquilo que esse filho seria. E o primeiro filho, ele dá o nome de Manassés, dizendo, Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa do meu pai. E aí ele tem mais um filho, e o filho chama Efraim, e ele diz assim, Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Está conseguindo captar aqui o que eu estou querendo entrelaçar? E aí o texto nos diz que chega então no fim dos 7 anos de fartura, e começa os 7 anos de fome. José, ele se torna o segundo líder abaixo de Faraó, porque ele é o dono do estoque. Tem fome, quem estocou? Quem é o administrador? José. E os povos das regiões vizinhas, estou simplificando aqui, o texto narra mais do que isso, vão ao Egito para comprar os alimentos de José. E nós chegamos com isso na segunda lição que eu quero destacar que nós aprendemos com José. Porque José, ele vivenciou o caminho do perdão e da reconciliação. Olha o momento de José. Deus me fez esquecer todo o sofrimento da casa do meu pai. Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. E agora Deus dá a oportunidade para ele de vivenciar o caminho do perdão e o caminho da reconciliação. Se passam alguns anos desde a chegada de José ao Egito como escravo, até a sua ascensão ao poder na nação. A fome e a miséria chegaram, como Deus havia anunciado através do sonho do faraó. E a terra também chega forte lá em Canaã. E quem mora em Canaã? Jacó e os irmãos de José. E eles precisam se manter, eles precisam comer, eles precisam ir até onde tem comida. E naquela época não tinha os grandes mercados, não vou falar o nome que eu não estou ganhando para fazer propaganda, mas não tinham grandes hipermercados. Os varejistas não tinham. Ele vai lá no Egito, porque lá só tem um cara que tem o estoque. E esse camarada é José. E vão lá, os 10 irmãos. 10 por quê? Olha isso, só Benjamim não vai. Por que Benjamim não vai? Benjamim é filha de quem? Da Raquel. Eu já perdi José, eu não vou perder Benjamim. Então vai os 10. E os 10 vão. E quem vendia mantimento era José. E quando eles se encontram com José, eles não o reconhecem. José os reconhece.
ele não se revela de imediato, ele decide testá-lo para ver se de fato haviam mudado. Ele acusa, José joga com eles assim, acusa eles de serem espiões, e vende os grãos com a condição de deixar um dos irmãos refém, Simeão, e que depois eles trouxessem Benjamim, o filho mais jovem, e o irmão da parte de José, por parte de mãe ali. Obviamente, eu estou resumindo aqui, depois você pode ler os detalhes, mas quando eles retornam a Canaã, os irmãos descrevem a Jacó, o pai de José, o que havia ocorrido. E Jacó não concorda em enviar Benjamim ao Egito. Mas o tempo passa, a escassez aperta e o força a mudar de ideia. E Benjamim viaja com seus irmãos para o Egito. José, ele faz toda uma forma para recebê-los. Ele vende os cereais para eles e eles permitem que eles voltem para casa. Mas ele faz uma artimanha ali, com alguma intenção, que a gente vai ver. Ele ordena que um dos homens coloque um copo, uma taça de prata na sacola de Benjamim. E em algum momento eles vão até eles quando eles estão voltando da casa e acusam eles de terem roubado o copo, a taça de prata. E os irmãos então voltam até a presença de José, e José diz que por conta daquele suposto erro, Benjamim deveria permanecer no Egito. E aí os irmãos olham para José, sem saber que é José, e falam assim: nosso pai ficaria desconsolado caso Benjamim não voltasse com eles. E aí um dos irmãos, Judá, se oferece para ficar no lugar dele. E é com isso, com esse contexto, que nós chegamos nos textos que nós lemos aqui. Quando José ele se apresenta para os seus irmãos. E os irmãos inicialmente ficam com medo, com a possibilidade de José querer se vingar. Sentimento que eles vão demonstrar depois que Jacó morre, no capítulo 50. Mas eles foram convencidos do perdão genuíno de José. E eles são enviados de volta ao pai de José, Jacó, e convida todos para virem morar juntos. É lindo, queridos, como José, ele percebe a mudança no coração dos irmãos. É lindo como José não deseja se vingar dos irmãos. E a percepção de Deus que ele tem, que o seu sofrimento pessoal, a percepção que José tem de Deus é que o seu sofrimento pessoal havia sido usado por Deus. Havia sido transformado como providência de Deus, para a preservação da sua família. A forma que Deus interviu em algo que começou como um plano mau e transformou em um plano bom. José, ele experimentou e desfrutou na sua casa da experiência do perdão. José, ele podia se vingar, ele podia guardar rancor, mas ele escolhe viver a maravilhosa experiência do perdão. Ele escolheu deixar para trás tudo o que haviam feito com ele e perdoar a sua família. Minha mãe conta que quando eu era criança, não sei a idade, mas eu devia ser bem criancinha, uma casa que eu morava estava sempre em construção, né? Aquelas casas que tem pedra, areia, tal. E eu peguei um tijolo uma vez, criança, num ataque de raiva, taquei o tijolo na cara dela. Eu não sou violento não, tá? Só fiz isso na infância. E ela conta que, eu fico imaginando a minha mãe, antes de ser crente, levando uma tijolada minha. Ela deve ter falado para alguém: tira esse moleque daqui. Eu preciso respirar, senão eu vou... Mas sabe o que é lindo da família? Porque a minha mãe não me abandonou porque eu joguei o tijolo nela. Ela não sei se eu apanhei, que eu não lembro, tá? Mas devo ter apanhado. Ela lembra disso até hoje porque ela conta. Mas ela não guardou rancor de mim por eu ter jogado o tijolo nela. Porque o pai e a mãe, eles desfrutam dessa experiência dos seus filhos de perdão. Obviamente, eu estou ilustrando aqui, eu era uma criança, não tinha noção das coisas. Não estou estimulando a agressão. Mas
a gente vê como é na nossa casa que a gente experimenta esses primeiros detalhes de perdão. Dois irmãos que brigam, e você olha para um para o outro e fala assim, vai pedir perdão para o seu irmão, vai pedir desculpa. Porque é na nossa casa que é esse ambiente que a gente tem que desfrutar disso. É aquele casal que ao longo da caminhada, ao longo dos anos juntos, desfrutam de às vezes estar mais irritado, falar mais alto, mais áspero, enfim, e depois olha e fala, me perdoa. É no ambiente da nossa casa, é na intimidade do nosso lar, que Deus trata o nosso caráter, Deus trata o nosso coração, para a gente viver esse ambiente de perdão. Mas numa sociedade egoísta, numa sociedade individualista, numa sociedade egocêntrica, numa sociedade que relativiza a verdade, vai dizer isso é uma mentira. Mas o que Deus nos ensina é viver na nossa casa esse caminho do perdão. Talvez na nossa jornada a gente precisa perdoar pessoas, inclusive da nossa família, que nos causaram dores emocionais, dores físicas, dores psicológicas. E a gente precisa perdoar para nos livrar dessa dor que nos prende, que nos machuca. Porque perdoar é eximir alguém de culpa, apesar do seu erro, é eximir alguém de culpa e confiar na justiça de Deus, por isso eu perdoo. É abandonar um direito de ressentimento, é abandonar um direito de ressentimento e deixar a paz de Deus governar e dirigir o seu coração. Falar sobre perdoar não é um tema sensível. E eu quero ressaltar que eu não estou dizendo sobre conviver com o outro novamente. Eu quero ressaltar que eu não estou vivendo sobre perdoar o que já ficou para trás, o que já foi tratado. Mas eu quero dizer sobre perdoar no sentido de tirar as sujeiras que estão enterradas, não tratadas nos nossos corações, que ainda causam dores, que ainda ferem, que ainda machucam. É quando a gente pensa sobre o presente. É quando a gente pensa sobre o passado que continua presente, nos fazendo mal. Porque sem o perdão, queridos, as mágoas, os ressentimentos, eles ficam guardados no coração. A minha mãe brinca, e eu dei essa ilustração sobre o tijolo lá que eu taquei nela. Mas eu não vejo na minha mãe uma mágoa em relação ao tijolo que eu taquei nela. Porque ao longo da vida, ou naquele momento, ela entendeu que eu era uma criança. E ela teve a disposição de perdoar. Estou dando um exemplo muito simples aqui, mas eu quero que você pense na sua realidade. Nós precisamos deixar de lado as mágoas, a falta de perdão, porque esse é um grande problema nos relacionamentos familiares. E repito, perdoar não significa que o relacionamento será como era antes. Perdoar não significa que não vai haver consequências. Principalmente se houver maus tratos, abusos, agressões, traições. Mas o perdão, ele tem um efeito positivo, ele tem um efeito saudável, ele tem um efeito libertador na vida da pessoa que perdoa. Mas o motivo bíblico do perdão é o amor de Deus derramado em nossos corações, que nos faz entender que um dia distante de Deus, alguém nos perdoou, e sendo perdoado por Deus, nós podemos repartir esse perdão para aquele que nos tem ofendido. É a obra de Jesus em nossos corações que nos dá a condição de perdoar alguém que causou mal para nós. Porque nós perdoamos em resposta ao perdão que nos foi concedido em Cristo Jesus.
É quando eu aprendo a perdoar, por meio da experiência de ser perdoado pelo próprio Deus. E Deus, Ele nos ensina a perdoar, repito, mediante o perdão que nos oferece em Cristo Jesus. Ninguém lhe causou maior ofensa, por maior que seja a dor que você possa sentir, tá? E eu respeito a sua dor e eu não estou desmerecendo ela aqui. Mas ninguém causou maior ofensa para Deus do que eu e você que herdamos o pecado de Adão. E nossa maior ofensa contra o Criador da família, como aquele que projeta a família, em Cristo Jesus Ele nos perdoa. E em Cristo Jesus, Ele nos coloca em relacionamento com Deus, e Ele nos ensina a perdoar. Tem muito marido e mulher que precisam viver o perdão novamente. A tirar aquilo que ficou debaixo do tapete, mas que toda vez que você dá uma erguidinha ali, sai a sujeira. Porque não foi perdoado, está ali. Tem muitos pais e filhos que precisam viver esse caminho do perdão. O seu lar vai ser um lugar seguro quando nós aprendermos, eu e você aprendermos a ser fiel e temente a Deus, independente das circunstâncias, e vivenciar o caminho do perdão e da reconciliação. Deus, em Cristo Jesus, já providenciou tudo o que as nossas famílias precisam para experimentar graça, transformação. E em Jesus, a minha e a sua vida, repito, a minha e a sua família, eles podem ser restaurados. Em Jesus, o ideal de Deus para a família volta a ser conforme o plano original. Talvez o que a gente precisa fazer nessa noite, talvez o que você precisa fazer nessa noite, eu preciso fazer, é deixar as nossas famílias ao pé da cruz de Cristo. E ali experimentar da transformação. Ali experimentar do toque de Jesus. Ali nós trocarmos a nossa vida pela vida de Cristo. Ali nós deixarmos as nossas fraquezas. Ali nós recebemos forças. Ali nós sermos perdoados. Ali nós sermos transformados. Local onde nós nos lançamos e nós experimentamos de Deus. Local onde nós colocamos diante dele as nossas culpas e recebemos o perdão. Local onde nós colocamos as nossas tristezas, a nossa insensatez, a nossa rejeição, a nossa incapacidade e ganhamos alegria. Obtemos sabedoria, somos aceitos por Deus e recebemos poder do Senhor. Local que transforma a nossa velha vida e nos torna uma nova criatura em Cristo Jesus. Queridos, nós precisamos voltar a viver família, conforme o plano de Deus idealizou. E o plano que Deus idealizou, Ele deixou aqui para nós. E nós começamos essa série dizendo: deixará o homem pai e mãe, uniciar a sua mulher, e serão uma só carne. Aí nós fomos lá para o Novo Testamento, quando Jesus tem aqueles debates, e eles perguntam para Jesus acerca do divórcio, e Jesus olha para eles e fala: por causa da dureza do coração de vocês. E perceber que muitos problemas que nós temos vivendo hoje, e talvez muitos rompimentos que ocorreram em nossas casas, foi por causa da dureza dos nossos corações. Ou por causa nossa, ou por causa de uma outra pessoa. Mas foram por causa de dureza de corações. E dureza de coração é um coração não sensível, é um coração não obediente, é um coração que não foi ferido pelo Senhor. Esse é um coração duro. Eu queria que a gente terminasse esse mês de maio
esse mês da família, e a gente saísse daqui com uma sensação de dizermos assim, não foi mais um mês de programação, não foi mais um mês de evento, embora tiveram tudo isso, mas foi um mês da gente rever a nossa casa, colocar em ordem a nossa casa, deixar Jesus ser o Senhor da nossa casa. E para viver isso, precisa passar pelo caminho do perdão, precisa passar pelo caminho da restauração, precisa passar pelo caminho de reerguer as coisas novamente, tendo Cristo como centro. Não dá para sair daqui dizendo, eu sou assim mesmo. Ele me conheceu assim, e eu sou assim mesmo. Ou dizendo, ela me conheceu assim, e eu sou assim mesmo. Não dá. São dois pecadores, vivendo debaixo do mesmo lar, construindo uma vida a dois, cheio de defeito, que tem tudo para dar errado. Mas nós queremos sair daqui dizendo, nós queremos seguir a palavra. Nós queremos ser uma igreja marcada não por famílias perfeitas, mas por famílias que se prostram diante da palavra. Nós queremos ir daqui marcados não com famílias que talvez em algum momento já não sofreram suas dores, já não sofreram as suas interrupções, as suas separações, mas nós queremos sair daqui com uma mente de confessar pecados e com a ideia de que em Cristo Jesus nós somos restaurados. Vamos orar? Queria que você baixasse a sua cabeça. E eu não queria que você pensasse na sua casa nesse momento, eu queria que você pensasse na sua vida com Deus. E como está o seu relacionamento com os membros da sua casa? Talvez tem coisas que precisam ser tiradas debaixo do tapete, que precisam ser tratadas. Pai, obrigado por essa noite, obrigado por nos ensinar lições tão preciosas através da vida de José, Pai. A história de José é linda não só como narrativa, ó Deus, mas é linda porque nós vimos ali um coração de um servo teu, que não se deixou seduzir pelo ambiente que vivia, não se deixou ser amargurados pelas situações e questões da vida, mas antes enxergava o Senhor e a sua condução sobre a vida dele. E no momento que tudo parecia estar resolvido, o Senhor coloca diante dele novamente o seu passado. Mas quando o passado está diante dele, nós vemos um coração resolvido, porque ele entendeu que aquilo era plano do Senhor. É verdade, ó Pai, que nós não somos José. É verdade que a nossa história não é a história de José. Cada um de nós aqui, ó Pai, o Senhor sabe que nós temos as nossas dores, as nossas particularidades, os nossos problemas, mas nós queremos aprender através da Tua palavra, Pai, a continuar sendo fiel e temente ao Senhor. Nós queremos aprender através da Tua palavra a viver e desfrutar de um caminho de perdão, de restauração e de reconciliação. E obrigado a Deus, porque a Tua palavra nos mostra alguém muito maior do que José, muito maior do que Jacó, que nós falamos alguns dias atrás, que é Cristo Jesus, aquele que vem, habita em nosso meio, aquele que morre a morte de cruz para perdoar os nossos pecados, é aquele que nos religa novamente com o Senhor, e aquele